Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz. Há um texto da palavra do Senhor, lá em Lucas 19, versículo 5, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse a um publicano, cujo nome era Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos da sua cidade. E ele era um homem muito rico, mas ele era corrupto, porque ele se enriqueceu cobrando impostos e ele sempre cobrava um pouco mais e ficava com o restante. Não bastasse as pesadas taxas que o povo de Israel tinha que pagar ao Império Romano, Zaqueu ainda embolsava, como muitos outros publicanos, um pouco mais e ficava com o resto. Mas Zaqueu, apesar de ser um homem rico, ele não era feliz. Ele tinha os seus problemas, ele tinha as suas lutas. Mas Zaqueu queria ter uma felicidade que o dinheiro não pode comprar. E ele ficou sabendo que estava passando na sua cidade um homem, mais do que um homem, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo passava por essa cidade e uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. Zaqueu disse: Eu quero ver esse homem, ainda que de longe. Sendo ele de pequena estatura, ele subiu numa árvore muito grande, e ele quis ver Jesus. Mas antes dele ver Jesus, Jesus o viu primeiro. E Jesus viu que ele estava em cima da árvore. Jesus foi ao seu encontro e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus Cristo com toda alegria. E sem Jesus Cristo dizer nada a ele, ele disse: Agora eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir esse mesmo alguém 4 vezes mais. Jesus Cristo disse para aquele homem: Eu vou estar na tua casa. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar a você hoje. Jesus Cristo quer estar na tua casa. Assim como Jesus Cristo, ele desejou estar na casa de Zaqueu, ele também quer entrar na sua casa. Ele também quer fazer a diferença na sua casa. Jesus Cristo, de acordo com o livro de Apocalipse, ele está à porta, ele bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com essa pessoa. Jesus Cristo está à porta. Jesus Cristo quer entrar na sua casa. Na casa de quem Jesus Cristo quer entrar? Nós podemos observar a vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano, era um homem corrupto, era um homem pecador. Não importa para Jesus se ele era pecador ou não. Jesus Cristo é aquele que veio para buscar e salvar o perdido. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: Todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Na casa de quem Jesus Cristo quer entrar? Os judeus apenas entravam nas casas dos judeus. Eles não entravam na casa dos publicanos, não entravam na casa das meretrizes, não entravam na casa dos samaritanos, nem mesmo falavam com eles, e nem entravam na casa dos não-judeus, porque eles se julgavam puros, e essas pessoas eram indignas. Zaqueu, como publicano, mesmo sendo filho de Abraão, ele era indigno por causa da sua profissão. Mas Jesus não fez conta disso. Jesus Cristo quis estar na sua casa, independentemente da sua situação. E essa palavra para você. Às vezes você fala assim: Nossa, mas eu já errei tanto na vida, já fiz tanta coisa errada. Eu sou isso, a sociedade me rejeita por eu ser
pobre, por eu ser pequeno, por eu ter um defeito físico, ou por eu ter cometido erros na vida. Jesus Cristo, Ele não pede atestado de antecedentes para a entrada no reino dos céus. Jesus Cristo, Ele olha para todos. Jesus Cristo está olhando para você. Jesus Cristo quer entrar na sua casa. Não importa a situação que você se encontra, Ele quer estar na sua casa. Outra coisa que nós vamos observar: Jesus Cristo quer estar nas casas daqueles que o buscam, daqueles que o querem, daqueles que querem vê-lo. É o que nós observamos nesse texto. Porque Jesus Cristo, com tanta casa naquela cidade, Ele escolheu justamente a casa de Zaqueu. Ele escolheu justamente a casa de um publicano, o maior de todos eles, um homem corrupto, um homem errado. Por que Ele entrou na casa de Zaqueu? Porque Ele desejou estar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha uma boa profissão, sua casa devia ser uma casa linda. A Bíblia não fala, mas Zaqueu era um homem próspero. Só que ele não era feliz, só que ele não se sentia um homem completo. Por isso ele foi buscar Jesus, por isso ele quis ver Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus Cristo havia curado o cego, levantado o paralítico, purificado o leproso e até mesmo ressuscitado os mortos. Zaqueu pensou, então, se esse homem fez tantas coisas boas, se esse homem olhou para tantas pessoas, ele pode olhar para mim, ele pode solucionar o meu problema, ele pode dar alento ao meu coração sofrido. Eu quero ver esse homem. Por isso Jesus foi até ao seu encontro. Da mesma forma, meu amado irmão, minha amada irmã, há pessoas que às vezes têm uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida até mesmo religiosa, mas dotada de uma religiosidade vazia, como os escribas e fariseus. E por isso, eles são infelizes. Por isso eles são miseráveis, porque não buscam o Senhor Jesus. Jesus Cristo quer aqueles que o buscam. Jesus Cristo quer aqueles que têm sede e fome. A Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há pessoas que estão na vida de derrota, na vida de miséria, mas mesmo assim não aceitam Jesus, não deixam Jesus entrar em suas casas. Zaqueu não, ele foi buscar, ele quis ver quem era Jesus. A Bíblia fala: buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Por isso Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Busque, porque todo aquele que busca acha. Deixa Jesus agir na sua vida. Outra coisa que nós vamos ver: Jesus Cristo entrou ou quis entrar na casa de Zaqueu, porque Jesus o viu primeiro. Interessante observar que Zaqueu tinha grandes dificuldades para se encontrar com Jesus. Ele era pequeno, talvez menor do que eu até. Uma multidão o separava de Jesus. E ele pensou: como é que eu vou ver esse Jesus, sendo que eu sou pequeno, sou de baixa estatura, sou um publicano, e há uma multidão me separando de Jesus. Mas mesmo assim ele não se deu por satisfeito, ele subiu naquela árvore. E não podendo ver Jesus de perto, Jesus se aproximou dele, Jesus foi ao seu encontro, Jesus o viu a sua aflição, viu a sua luta e foi ao seu encontro. A mesma coisa também somos nós. O que tem impedido você de ver Jesus? Às vezes você se sente um homem pequeno, uma pessoa de baixa estatura, às vezes você se sente indigno por ser pecador, às vezes você vê uma multidão, tantos te separando de Jesus. E é interessante nós observarmos, hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade fria, uma sociedade que não busca a Deus, não tem sede de Deus, e muitas vezes a mídia, a própria internet, as pessoas têm influenciado negativamente as outras, fazendo-as
ali distanciar de Jesus. Não deixe a multidão te separar de Jesus. As más notícias, ou aqueles que são agoreiros e que somente lançam a você sementes malignas. Não deixe o inimigo, o ladrão, que vem para matar, roubar, destruir a sua comunhão com Jesus. Porque mesmo que você não possa ver Jesus, mesmo que você esteja tão distante de Jesus, Jesus está se aproximando de você. Jesus Cristo está vindo ao seu encontro. Para quê? Para estender a sua mão para você, para te tirar de um poço de perdição, para mudar a sua vida. Jesus Cristo quer estar na sua casa. Jesus Cristo disse para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. Às vezes, para nós termos um encontro com Jesus, muitas vezes, para que Jesus Cristo entre na nossa casa, nós temos que muitas vezes descer. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas abençoa o humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele te exalte. A Bíblia diz que dos humildes é o reino dos céus. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, mesmo sendo um homem próspero, ele se humilhou subindo primeiramente naquela árvore para ver Jesus. Muitas pessoas falam: olha lá o maioral dos publicanos, um homem importante, subindo em cima de uma árvore, que negócio é esse? Mas ele se sujeitou a isso, foi humilde. Ele foi humilde também em descer a toda pressa para receber Jesus. Por isso muitas vezes nós temos que descer do nosso pedestal. Às vezes o homem sobe numa gilete enferrujada em cima de uma areia movediça e se diz o tal, e se desfaz dos amigos e se acha importante demais. Muitas vezes a pessoa até sabe que o evangelho é verdadeiro, sabe que Jesus salva, mas às vezes não quer se misturar com o povo de Deus, porque não sabe o que o amigo vai dizer a respeito dele, não quer ouvir as piadinhas e ele se torna arrogante. Mas o arrogante não vai entrar no reino dos céus. Seja humilde. Jesus Cristo está na casa daqueles que são humildes, humildes de coração. Esses são vitoriosos. Desça, se humilhe na presença de Jesus, se curve diante de Jesus, e Ele vai te exaltar, e Ele vai te levantar, e Ele vai estar na sua casa. Na casa de quem Jesus vai? Na casa de quem Jesus entra? Na casa daquele que recebe Jesus com alegria. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvides a vossa voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto você pode achá-lo. O Senhor é aquele que está no meio de nós, Senhor que salva, Senhor que restaura. Receba Jesus. A Bíblia fala: todo aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se com o coração crer que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi o que Zaqueu fez. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus. Abra o seu coração para Jesus. O que você está esperando? Recebeu Jesus Cristo com alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Por que Jesus Cristo quer estar na nossa casa? Ele quer estar na nossa casa para nos encher de alegria. Onde Jesus está, há alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Por isso que lá no livro de Apocalipse nós vamos ver que Jesus enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas pessoas que se aproximaram de Jesus, seja o leproso, seja o paralítico, todos doentes, tristes, aborrecidos, Jesus Cristo os cura, Jesus Cristo os restaura, Jesus Cristo os liberta, e eles saem louvando o Senhor estrada fora. Por quê? Porque recebem Jesus Cristo com alegria. E foi o que Zaqueu fez, recebeu Jesus Cristo com toda alegria. Jesus é a nossa alegria. Deixa Jesus te dar essa alegria, a alegria de ser salvo. Nós podemos observar que Jesus Cristo quer estar na tua casa para que você se corrija dos seus atos ruins. Às vezes,
nós pensamos o seguinte, que para ter Jesus, para ser salvo, para ter a vida eterna, para ser um cristão, basta apenas mudarmos de religião. Eu era espírita, eu era macumbeiro, agora eu sou crente. Jesus Cristo não quer uma mudança de religião, Jesus Cristo quer uma mudança de vida. Interessante observar que Jesus Cristo não falou nada para Zaqueu, mas Zaqueu sentiu no seu coração o quê? O desejo de fazer o quê? O desejo de mudar de vida e de corrigir os seus erros. O que ele fez? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Eu quero consertar a minha vida. Eu quero receber Jesus, mas não quero ficar nessa antiga vida, porque tem gente que recebe Jesus, mas quer um mundinho também, quer ficar na antiga vida. Assim não resolve. Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Por que Jesus Cristo quer estar na tua casa? Para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E para que você mude a sua história, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que corrigir os seus erros. Por isso que a palavra de Deus diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E arrependimento, no original grego, é metanoia, que significa mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de propósito. Tenha uma nova vida com Jesus, porque Ele quer estar na sua casa. E finalmente, Jesus Cristo quer estar na tua casa, para que você seja uma pessoa melhor. Jesus Cristo muda a história de cada um de nós. Interessante que a história do mundo é dividida em antes e depois de Cristo. Mas a nossa história também pode ser dividida em antes e depois. Antes de Jesus, Zaqueu tinha uma vida. Agora ele passa a ter uma nova vida. Que vida era essa? A vida de um homem melhor. Antes, ele era uma pessoa apegada ao dinheiro, queria o dinheiro a qualquer custo. Mesmo sendo corrupto, ele queria cada vez mais. Mesmo sendo rico, ele queria ali ganhar o dinheiro a qualquer custo. Mas quando ele recebe Jesus Cristo com toda alegria, ele vai falar assim, olha, metade que eu tenho é dos pobres. Eu agora quero viver para Jesus, porque eu tenho o maior, eu tenho o melhor, eu tenho Jesus, eu tenho o reino dos céus. Por isso que Zaqueu resolveu abrir mão da sua riqueza em favor de Jesus, sem que Jesus Cristo lhe pedisse nada. Ele deu metade do que ele tinha para os pobres. Por quê? Porque agora, com Cristo, ele era uma pessoa melhor, que amava o próximo, que amava a Deus. Era uma pessoa menos apegada aos bens materiais. Por quê? Porque ele tinha o tesouro no céu, cuja traça não corrói, nem o ladrão pode roubar. E Jesus Cristo mudou a história, Jesus Cristo mudou a vida de Zaqueu. E é por isso que Jesus Cristo quer estar na sua casa. Ele quer estar na sua casa para mudar a sua história. E naquele dia houve salvação naquela casa. Jesus Cristo quer trazer a você salvação. É o que ele vai falar. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Deixa Jesus te salvar. Você pode ser um pecador perdido. Você pode estar longe da glória, longe da vitória. Mas Jesus Cristo quer entrar na sua casa e quer mudar a sua história. Se você quer uma mudança real e verdadeira na sua vida, deixa Jesus entrar na tua casa. Jesus, ele faz toda a diferença. Jesus é aquele que não olha para você com um olhar de preconceito, mas ele quer te dar a você um novo conceito de vida. Jesus Cristo é aquele que olha para você para te salvar, mesmo que você, aos olhos dos homens, seja uma pessoa perdida. Zaqueu era para muitos um caso perdido, mas para Jesus um instrumento, uma vida que poderia ser salva e que de fato foi. Jesus Cristo quer entrar na sua casa para mudar a sua história. Não perca essa oportunidade. Desça a toda pressa e receba Jesus com toda alegria, como Zaqueu fez. E você nunca vai se arrepender de ter feito isso, porque Jesus, ele é tudo para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?